inteligência artificial falou sobre a peça. Começa dizendo o seguinte: excesso de discurso e falta de objetividade. A denúncia apresenta uma narrativa excessivamente discursiva e prolixa, misturando relato de fatos com comentários opinativos e julgamentos de valor. Essa estrutura pode prejudicar a clareza dos fundamentos processuais e dificultar o exercício do contraditório, pois a peça não delimita de forma objetiva quais são os elementos concretos que enquadram os crimes acusados. Não delimita de forma objetiva as condutas. Indeterminação na individualização dos atos e dos agentes. A exposição dos fatos é ampla e abrange um grande número de participantes e eventos, sem a necessária individualização das condutas e sem delimitar com precisão os atos praticados por cada acusado. Essa indeterminação afeta o princípio da ampla defesa e adequada instrução probatória, uma vez que o nexo de causalidade entre os fatos narrados e os dispositivos legais imputados fica difuso. É o que já foi dito aqui em falas políticas. Aquilo ali é um roteiro. E um roteiro ruim, porque já é baseado em outro roteiro péssimo que foi o apresentado pela Polícia Federal. Mistura de matéria fática e jurisprudencial, doutrinária. A peça mescla a exposição dos fatos com situação de precedentes e referências doutrinárias de forma, por vezes, inapropriada, aproximando o discurso de uma retórica política em vez de um rigor técnico jurídico. Isso pode ser interpretado como ofensa à imparcialidade exigida no procedimento penal. Isso pode ser interpretado como ofensa à imparcialidade. Isso é uma imparcialidade. Isso é uma falta de isenção. Erros de doutrina. Interpretação inadequada dos dispositivos penais e constitucionais. Há uma tendência a ampliar os contornos dos crimes. Por exemplo, ao enquadrar atentado contra as instituições democráticas, artigo 139L e 359M do Código Penal, de forma tão abrangente que a peça se apoia mais em uma narrativa política do que em uma fundamentação estritamente jurídica. Essa interpretação pode ferir o princípio da legalidade e do devido processo legal. Confusão entre a liberdade de expressão e a incitação à violência. A denúncia, ao abordar os pronunciamentos públicos e as mensagens digitais, não separa adequadamente a margem da liberdade de expressão, protegida constitucionalmente da incitação concreta à violência. Essa falta de clareza pode gerar debates sobre qual seria o limite da crítica política e o que configuraria crime, distorcendo a aplicação da doutrina penal. Utilização excessiva de precedentes sem a devida contextualização. Embora haja referência a decisões e manuais, inclusive citações de ADIs e precedentes do STF, o uso dessas referências ocorre de forma dispersa e sem necessária conexão lógica com cada um dos pontos acusatórios, comprometendo a consistência doutrinária da peça. Terceiro, erros de lógica nos fatos, saltos lógicos e falta de coerência na narrativa. A peça apresenta uma sequência de fatos que, em muitos momentos, carece de conexão lógicas. Os eventos são citados de forma fragmentada, com transcrição de diálogos, anotações manuscritas intercaladas sem uma linha cronológica. Isso se chama recheio. Em diversos trechos, o documento adota conclusões que extrapolam o que os elementos probatórios permitem afirmar. Por exemplo, a tendência de imputar a todos os envolvidos a mesma intenção de romper a ordem constitucional. Uso de elementos retóricos emotivos em lugar de provas. A insistência em reproduzir discurso público a transcrições convexas. Embora não possa servir como indício, é feita de forma a se destacar. Gente, isso aqui é o mais isento possível. Isso aqui não tem emoção humana, isso aqui não tem lado político, isso aqui é uma análise técnica do inteligência artificial. Incongruências cronológicas e temporais. Datas conflitantes e ambiguidades na linha temporal. A denúncia menciona datas que vão de 2021 a 2023, e inclusive utiliza o marco de 18/2, que foi o dia que ele protocolou a peça. Usa isso como referência sem esclarecer adequadamente o início e o término das atividades supostamente criminosas. Essa falta de delimitação temporal compromete a avaliação dos elementos como a consumação e a tentativa dos delitos. Inconsistência nos metadados dos documentos, vários arquivos apresentados, anotações, documentações digitais e transcrições, possuem datas de criação e modificação que, em alguns casos, não se harmonizam com a ausência. Nada se harmoniza, porque é um recheio. Dificuldade na delimitação do iter criminis. A narrativa carece de uma estrutura cronológica clara que permita identificar de forma precisa quais atos foram executados em cada fase do suposto plano golpista. A sobreposição de datas e a ausência de um cronograma unificado de eventos dificulta a análise. E sabe por quê, senhor presidente, que isso acontece? Porque a verdade ela é simples e fácil. A verdade você não precisa montagem. E ela é muito clara de qualquer um entender. Agora, quando a coisa é mentirosa, aí você precisa de muita coisa. Por isso que aquilo é maior do que um vade-mecum.
É uma coisa que serve para encosto de porta, para calço de caminhão, de tão grande que é. Eu conheço um grande jurista que ele disse: quando eu tenho a verdade do meu lado, eu não preciso mais de que 10 laudas. A peça acusatória analisada revela graves fragilidades, tanto no aspecto processual quanto na fundamentação doutrinária e lógica. A redação peca pela prolixidade e pela mistura de narrativas. Há erros de interpretação. A narrativa dos passos apresenta lacunas, e essas lacunas foram preenchidas, como eu já relatei aqui. Incongruências temporais e ausência de limitação. Resolveram criminalizar essa parte do pensamento brasileiro. Nada do que aconteceu aqui tem a ver com condutas. Isso aqui tem a ver para mostrar para os outros. Eu corto a cabeça desse e os outros ficam quietinhos. Quando o Ibanez foi afastado, não é porque o Ibanez fez isso ou aquilo, não. É para mostrar para os outros governadores: baixem a bola. Se alguém, um de vocês, eu afasto também. O comandante da PM aqui, a mesma coisa. De dizer assim: se mais um comandante levantar a cabeça aí, eu mando prender. O secretário de segurança que foi preso aqui, ele nem estava aqui, estava nos Estados Unidos. Por que eu estou te prendendo? Para mostrar para os outros: baixa a bola, porque quem manda aqui somos nós. Isso aqui, como democracia, os pilares da democracia ruíram, porque o que sustenta a democracia, senhor presidente, é o respeito às leis. E aqui não tem mais.